Ministrar a palavra, glórias, aleluia. Sei que o Senhor tem o mais importante de tudo, é a palavra sobre as nossas vidas, amém? Aplauda o Senhor pelo servo dele. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Glória a Deus. O Senhor é bom, sim ou não? Sim. Todo tempo, né? Todo tempo Ele é bom. Nós somos gratos a Ele por esse amor. Somos gratos a Ele por essa bondade. Somos gratos a Ele porque até aqui Ele tem nos ajudado. E eu sei que você não está aqui nessa noite em vão. Você tem um Pai que te ama muito. Você está aqui porque o Espírito dele te conduziu, te guiou a esse ambiente. Viu? Então saiba que Ele continua guardando a sua casa. Ele continua cuidando da sua vida. Continua conduzindo os seus passos. Porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele não muda. Amém? Glória a Deus. Vamos ler ou não? Glória a Deus. Depois de tanta coisa que você já ouviu, irmãos, eu sei que o Senhor ainda tem um pouquinho para você. Eu sei que Ele ainda tem. Porque Ele sempre tem mais. Sempre tem mais. Vai depender da fome que você veio. Vai depender da fome, do entusiasmo que você veio ao encontro com Ele. Porque se você já veio e já se sente suficiente, para você isso já foi suficiente, mas para aquele que deseja mais, para aquele que gosta de águas profundas, que gosta de perder o controle da sua vida, que não se importa com a superfície, que gosta de permanecer lá. Ele não está preocupado com a hora, ele não está preocupado se está chovendo, ele não está preocupado com nada disso. Por isso que a Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E vocês já venceram o maligno. Que o Senhor continue abençoando essa casa de oração. Pastora Carla, o bispo, cada um dos líderes dos jovens. Fica aqui nosso respeito, a nossa gratidão. Sempre é muito bom poder estar com vocês. Porque não tem coisa melhor do que estar com pessoas que amam o Cristo. De que amam a presença. Que querem cada dia mais serem transformados por isso. E nós estamos aqui. Eu e minha esposa, as nossas meninas ficaram ali na casa da nossa cunhada. Mas daqui a pouco o alarme toca. Aí tem que sair correndo, irmão. Tem que sair correndo. Amém? Pega a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho segundo João. Eu vou ler um texto aqui que já foi lido hoje. Evangelho de João, capítulo 1. O verso de número 12. O verso é o de número 12. Está escrito o texto.
João, capítulo de número 1, verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou ler de novo. Mas a todos, a quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou a autoridade, ou a autorização, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E o nosso coração está aberto e inclinado para a sua voz, Pai. Nós nos dobramos, nos rendemos e nos rasgamos por dentro, Senhor. Declaramos que o Senhor é o mais precioso, Pai. E declaramos que o Senhor, Pai, continue operando em nós, por nós e através de nós, Pai. Nós estamos carentes e necessitados de ouvi-lo, Senhor. Continua falando conosco, Espírito Santo da verdade. Nos exorta, nos edifica, nos consola, Senhor. Ah, como estamos carentes de ouvi-lo, Senhor. Ajuda-nos, Santo Espírito. Guia-nos, Santo Espírito. Manifesta a sua glória mais uma vez. Porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada. Nós temos os nossos planos, mas a última palavra continua sendo tua. Então nos ensina, abre o nosso entendimento, traz clareza. Eu declaro sobre a nossa vida, Pai, que os nossos ouvidos estão abertos. Os nossos corações estão abertos. E que eles sejam alinhados à sua voz. Que sejam alinhados aos teus decretos no dia de hoje. Que nós possamos estar sensíveis e suscetíveis para tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Pai. Manifesta mais uma vez a sua glória, Senhor. Aqui estão os teus filhos amados, os teus filhos queridos, aqueles que o Senhor derramou o teu sangue por amor de cada um de nós. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós o celebramos, nós bendizemos, nós o exaltamos, nós o engrandecemos. Nós continuaremos a dizer que bem sei o Senhor, que o Senhor tudo pode, tudo pode, tudo pode. E nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus sonhos, nenhuma das tuas palavras, elas jamais falharão, eles jamais se frustrarão, eles jamais naufragarão, eles jamais deixarão de se cumprir, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é justo, e ele vai até o final. Faz isso, Espírito Santo, para a honra e glória e louvor do teu nome. É no nome de Jesus que nós declaramos céus abertos. É sobre a autoridade do teu nome que nós declaramos que os teus anjos ministradores sejam liberados. É através da autoridade do nome de Jesus que nós liberamos anjos guerreiros também. É através da autoridade do nome de Jesus que nós declaramos e nós reivindicamos soltura. Nós reivindicamos solturas do mundo do Espírito. Nós reivindicamos liberdade. Nós reivindicamos a libertação. Através do poder do sangue derramado. Eu declaro que todo impedimento caia por terra. Que toda distração seja anulada. Que todo impedimento seja repreendido. Que permaneça, Senhor, tão somente sobre esse ambiente a tua nuvem de glória. Porque tudo que nós queremos é estender as nossas mãos para os céus e continuar declarando: enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito. Yeah! Glória ao teu nome, Jesus. Espírito de vida, Santo. Oh, glória, Espírito, enche a minha vida. Sim. Enche-me com teu poder,
pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E aí? As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero Levantar e em louvor te adorar. meu coração Eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Isso, diga isso pra ele. enche-me, Pede pra ele te encher mesmo. enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh! Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vai, vai! As minhas mãos eu quero, sim, e em louvor Te adorar. o meu coração Eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero em teu louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos as minhas mãos. bem alto, isso, bem alto, e em louvor. Meu coração diante do teu altar. Diante do teu altar, Aonde você vai derramar diante do teu altar. Você vai derramar diante do altar dele. Diante do altar dele. As minhas mãos. E vai tomando seu assento devagarzinho. E em louvor te adora, meu coração diante do teu altar. Mais uma vez. as minhas mãos eu quero E em louvor te adorar.
coração. Diante do teu. Aleluia, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, está preparado, irmão? Está preparado, irmã? Glória a Deus. É tudo ou nada, né? É tudo ou nada. Glória a Deus. Você me empresta uns minutinhos da sua atenção? Digo a você que eu serei bem breve. E com toda certeza, antes da meia-noite você está na tua casa. É certeza, irmão. Certeza. Aleluia. Estamos com uma temática bastante tremenda que está sendo falada no dia de hoje, né? Acerca de quem nós somos. Quem nós somos nele, né? Quem nós somos quando nós não estamos nesse ambiente. O que nós fazemos quando nós não estamos nesse ambiente aqui de glória. E a todos o quanto receberam, Ele deu poder, autoridade, autorização para serem feitos ou chamados de filhos dEle, do Todo-Poderoso. E é muito interessante quando o João começa a narrar o capítulo de número 1, ele começa a falar acerca de Deus, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, enfim, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória em graça e em verdade. Tudo isso que João está falando é para combater nos seus dias alguns pensamentos filosóficos acerca não só da pessoa do Cristo, como também acerca de que era impossível o Cristo ter um corpo, ou era impossível uma divindade habitar dentro dessa carcaça aqui. Então João está declarando no verso de número 1, verso 2, verso 3 e o 4, que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E aí depois ele continua dizendo que tudo que foi feito sem Ele não seria possível que existisse. E é muito interessante que, se você parar para entender o que está acontecendo aqui, é algo que começa a trazer dentro para fora. Porque quando Deus disse haja luz, Ele está soprando ou Ele está declarando algo que é necessário. Necessário o quê? Que aconteça aquela iluminação. Mas Ele está soprando algo de dentro dEle. Ele está soprando ali, haja. O ruá, o Espírito. Haja luz. E mais à frente Ele vai dizer, e viu Deus que a luz era boa. E diante de tudo isso, essa transformação na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja, ela vai acontecendo gradativamente de dentro para fora. Isso vem dia após dia, quando nós nos reunimos como igreja, no nosso secreto, no nosso tempo de devocional, enfim. Porque é no dia após dia, quando você pega a sua Bíblia e você olha para ela assim, e aí você, puxa vida, essa palavra servia para aquele irmão. A nossa Bíblia tem que deixar de ser uma janela e passar a ser um espelho. Ela tem que deixar de ser uma janela. Ah, se aquele irmão tivesse aqui. Não, irmão, é com a gente que Deus está falando. Ah, se fulano tivesse. Não, Deus quer falar com a gente que está aqui.
E é por isso que a palavra, quando ela penetra dentro de nós, ela cria raiz. Lembra da parábola do semeador? Que o semeador saiu a semear e uma caiu no meio das pedras, outra no meio do espinho, outra caiu, foi pisoteada e uma caiu em uma terra boa. Aconteceu algo com cada uma delas. Uma foi sufocada, a outra foi pisoteada, a outra veio os pássaros e levaram embora. E só uma vingou. Só que a gente não sabe o que acontece no processo da semente debaixo da terra. E é disso que nós estamos falando. Desse processo de quando a palavra penetra em nós. A partir do momento, como o texto que nós acabamos de ler aqui, que a todos o quanto receberam, ou seja, no dia que eu e você levantamos a nossa mão e declaramos, eu sou teu e o Senhor é meu, a partir daquele dia o Espírito, está dentro. Então, a partir daquele dia ali começa uma transformação ali dentro de nós. Coisas que estão fora do seu lugar, a gente vai começar a enxergar e a determiná-las. Não é legal que essa coisa fique aqui. E aí a gente começa nesse trabalhar do Espírito. Porque ele liga o pisca-alerta aqui dentro da gente e acende uma luz. E essa luz, a partir do momento que ela é acesa, eu e você passamos a nos render. Passamos a ser submissos à vontade de alguém, porque foi isso que ele nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim como ela é feita. Se ela é feita lá, por que ela não deve ser feita aqui? Então é uma juntura de coisas que a gente vai aprendendo dia após dia. O Espírito Santo passou a habitar em nós passamos a ser templo, não igreja. Passamos a ser morada. Templo, igreja é esse conjunto aqui, conjunto de pessoas. Eu sozinho não sou igreja. Então quem pensa lá fora, eu não preciso ir na igreja para cultuar. Você sozinho não é igreja. Você sozinho é a habitação do Espírito. Você é templo do Espírito. Igreja é corpo e só existe um. Só existe um corpo. Só um. Só um. Só um corpo. Então a gente vai tomando posse dessas verdades. E isso vai criando raiz dentro de nós. Porque o papel do diabo contra a minha vida e a sua vida é nos intimidar. Lembra quando Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito para ser tentado no deserto por ele? E depois de Jesus ser batizado nas águas, o céu se abre, desce uma pomba, e aquelas pessoas que estão à sua volta ouvem uma voz dizendo: este é o meu filho amado. E você está pensando que comigo e com você ia ser diferente? No dia que eu e você levantamos a mão, o céu bradou: essa é meu filho, minha filha. Esse é meu filho, minha filha. E depois dessa declaração, você pensou que você ia ficar tudo tranquilo? Você declarou guerra. Declarou guerra. Foi para a guerra e não foi diferente. Jesus foi para o deserto para ser tentado. E a intimidação dele sempre será: se você é filho. Se você é filho, diga para que estas pedras se tornem pães. Se você é filho, atira-te daqui, porque está escrito. Se você é filho. Então ele sempre vai questionar a minha e a tua identidade. Sempre ele vai tentar nos intimidar dessa forma. Para quê? Para que eu e você... Aí volta tudo aquilo que a irmã acabou de falar aqui. Que nós temos mais facilidade de absorver aquilo que é negativo. É mesmo, eu não sirvo para nada mesmo. Por que eu estou tentando com essa vida aqui? Isso aqui não é para mim. Essa vida não é para mim. Mas é uma verdade, e a Bíblia diz que a verdade é que liberta. E isso tudo vem através de um posicionamento. Aonde e em quem? Nele.
também está escrito. Também está escrito. Não tentarás. Só a Ele. Então é disso que nós precisamos. Ter a convicção de que nós somos nele. Eu sou filho. Diga aí, eu sou filho. Você é filho dele. É a primeira convicção. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode roubar isso de você. Lembra do filho pródigo? Quando saiu da casa do seu pai, foi dar uma voltinha lá fora. E um belo dia, quando parecia que não havia coisa pior para acontecer, aconteceu. Lá no verso 17 de Lucas 15, o texto está escrito: e caiu em si. Irmão. Quando a gente pensa que a situação não vai piorar, que a gente já está ali junto com os porcos, achando que aquela é a pior situação que a gente poderia viver, ainda tem coisa pior. Quando a gente cai em si. Que aí a gente lembra quem nós somos. De onde nós viemos. Quem nos formou. Qual foi o lugar que nós saímos. Quem nos conhece antes que houvesse um dia sequer escrito? Quem? E quando ele cai em si, ele se lembra: na casa do meu pai. Na casa do meu pai, até os seus trabalhadores ou servos. Dizendo assim, até aqueles que não são filhos, são bem tratados. Mas eu vou me levantar daqui, eu vou sair desse lugar aqui, eu vou voltar. Eu vou falar para o meu pai que eu errei com ele, que eu pequei contra os céus. Porque isso aqui não é lugar para filho. Eu vou falar para o meu pai para que ele me aceite até como um trabalhador. Não precisa me receber como filho. Olha o que ele está falando. Não precise me receber como filho. Me aceite pelo menos como um dos seus trabalhadores. Porque eu sei que mesmo como trabalhador não vou passar necessidade. Então ele se levanta e vai ao encontro do pai, que não perdeu a esperança. Não saiu da porta. Não perdeu a expectativa que aquele que saiu um dia tornaria, porque a memória ou a lembrança é de quem sempre foi bem tratado. E quem é bem tratado em um lugar não deixa de voltar. Então ele volta ao encontro do seu pai. E no meio do caminho o pai o avista, mesmo sujo, desfigurado, todo machucado, todo pisoteado, humilhado. Porque o diabo falou lá fora para ele que ele não é filho coisa nenhuma. Isso aqui é lugar de filho? Esse aqui é o melhor lugar para você ser humilhado. Só que quando o pai, os olhos dele o avistam, ele corre para abraçá-lo. Ele dá também um beijo. Ele também pede para trazer a melhor roupa. Ele pede para que coloque uma sandália nos seus pés. E está acontecendo um escândalo terrível aqui, irmão. Tudo por causa da postura do pai. Porque segundo a cultura, um homem de posses, ou já de idade, ele jamais poderia correr. Porque isso mostra a sua nudez. Não poderia fazer o que ele está fazendo. Muito menos tocar em quem está impuro. E beijar. Que dirá beijar? Se lembra quando Cristo estava lá na cruz? Com seus braços abertos. Exclamando com a sua boca: Pai, perdoa eles. Vocês querem se escandalizar? Se escandalizem de mim. Querem amaldiçoar alguém? Amaldiçoem a mim. Querem crucificar alguém? Que seja eu crucificado. Porque o pai não estava preocupado com o escândalo. O pai não se preocupa com a posição do filho ou com aquilo que o filho estava fazendo. O pai, a única coisa que ele quer é abraçá-lo. Tudo que o pai quer é mostrar para o filho que ele é amado. Que todo aquele processo de humilhação que ele passou não é nada, ou nada se compara com toda a provisão que o pai sempre teve para ele. Porque o pai é aquele que protege. O pai é aquele que cuida. O pai é aquele que esconde.
O pai é aquele que mostra para o filho o caminho que ele tem que trilhar. Esse é o papel do pai. Mas o pai em nenhum momento apontou o dedo para ele e disse: seu imprestável, você não devia ter feito isso. Você não era para você ter ido para lá. Você não devia ter feito isso. Pelo contrário, porque o pai aqui representa o próprio Deus e está falando para ele aqui: meu filho, eu tenho uma identidade para você. Pega a melhor roupa. De quem é a melhor roupa da casa? É do próprio pai. Pega a roupa dele e veste nele. E as sandálias dos pés é para que você não sinta mais as feridas. E o anel é para mostrar para você que você tem autoridade de filho. Autoridade de filho. Autoridade de governo. Autoridade de governo está sobre a nossa vida. Jesus não veio para outra coisa na cruz do Calvário, para tomar de volta tudo aquilo que Adão perdeu no jardim, para entregar na minha mão, na tua mão, na mão da tua igreja, e dizer: o mesmo poder, a mesma autoridade, com toda a autorização, foi entregue na mão da igreja, da igreja, da igreja, da igreja, da igreja. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo, ele entregou para a mão da igreja. Entregou na mão da igreja todo o governo e a autoridade. E a autoridade para que eu e você continuemos a ser chamados de filhos. De filhos. Porque o próprio Cristo, ele se esvaziou da sua glória, lembra? Se esvaziou da sua glória, se despiu. Tudo isso para se submeter à vontade de alguém. Para andar segundo as profecias e as palavras que haviam sido liberadas. E na tua vida não é diferente. Na tua história não é diferente. Tem palavra, tem profecia, tem promessa, tem promessa. O cenário até parece ser desproporcional, mas assim como Moisés no meio daquele deserto, conduzindo aquele povo para um lugar, o cenário não era nada agradável, mas tinha uma promessa. É logo ali, não para. É logo ali, avança. É logo ali, continua, é logo ali, não para. Deixe falar quem quiser falar, mas você tem uma promessa. Você foi separado como filho. Os céus proclamaram que você é filho dele. E diante de tudo isso que você está ouvindo, e com todas as informações que você vai continuar ouvindo do lado de fora, quando você passar por aquela porta, você chegar na sua casa, você vai começar a ser bombardeado novamente. Pega isso aqui, ó. Pega isso. Você vai ser bombardeado novamente. O diabo vai continuar dizendo: ele não é filho coisa nenhuma, você não é filho coisa nenhuma. Eu sei o que você está fazendo aqui, eu sei o que você faz ali. Eu sei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Qual a voz que você vai decidir ouvir? Qual a voz que você vai decidir dar ouvidos? Aquela que você ouviu quando o céu bradou: esse é o meu filho, a minha filha. Ou quando você passar por aquela porta: você não é não. Você não é coisa nenhuma. Mentira. Você é filho amado, filha querida. Você é sim, querido. Você é assim. Assim como Abacuque clamou: violência. Violência, até quando clamarei eu? E o Senhor não salvará. O cenário nada era favorável. Cenário de destruição, de guerra, de perseguição.
Só que no capítulo 2, Deus começa a responder ele. Pega uma tabuinha aí. Pega uma tabuinha e começa a escrever tudo que eu vou te falar. Porque aquele que tem que passar de longe correndo, consiga enxergar. E no capítulo 3 ele disse: eu ouvi a tua palavra e temi. Então ele continua: viva a tua obra no meio dos anos, e a torna notória através dos séculos, que mesmo na tua ira, lembra, todos os dias elas se renovam. Todos os dias elas se renovam, as misericórdias dele. Todos os dias elas se renovam para mim e para você. É para te lembrar, para mim e para você, o caminho está aberto, filho. O caminho está aberto, filha. A ferida vai ser curada. Você vai ser livre, transformada. Você vai ter uma vida restaurada. Se aproxima do teu pai. Se aproxima do teu pai. Se aproxima do teu pai. Porque tudo o que ele tem é exatamente o que o Abacuque continua dizendo. Quando a revelação, a ficha cai. Ainda que a figueira não floresça, não estou vendo nada mudar, mas eu continuo acreditando que ele está fazendo. Pode estar faltando tudo, posso não ter nada, posso ter uma diversidade de perseguição, de calúnia e difamação, mas todavia eu me alegro, todavia eu celebro, todavia eu declaro, todavia eu confio, todavia eu profetizo, todavia eu sei que ele vive e que por fim se levantou. Se levantou sobre a terra. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh, aleluia. O cenário pode ser desfavorável, mas tenha convicção no teu espírito. Tenha essa convicção que a todos quantos o receberam, ele deu autoridade, deu poder para ser chamado de filho. Aqueles que creram no nome dele. Creram no nome dele. Porque Gálatas capítulo 3, o verso número 26 está escrito: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque sois filhos de Deus. E Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba. Abba, Pai. Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, também é herdeiro de Cristo. Eu quero que você entenda isso, irmão. João também disse na sua primeira carta, na sua primeira epístola: aquele que era desde o princípio, aquilo que os nossos olhos viram e o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada através do Cristo. Foi manifestado tudo isso através do Cristo. É isso que ele está falando. Aquele que era desde o princípio, que estava lá com Deus. Agora nós estamos o ouvindo. Agora nós estamos tocando nele. Agora nós estamos seguindo após ele. É disso que ele está falando. Ele se manifestou no nosso meio. Nós contemplamos a sua glória. E nós estamos contemplando tudo aquilo que ele fez desde o princípio. Porque de eternidade a eternidade, ele é. E eu quero aqui chamar a sua atenção para algo muito importante.
Lá no Gênesis, capítulo número 27, 25, 27, vai falar a história de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Quando Rebeca fica grávida, você conhece bem a história, Deus faz uma promessa para ela. Sim ou não? Sim, faz uma promessa para ela, dizendo que dentro do ventre dela tem 2 nações e que o maior serviria o menor. Isso é uma promessa. Um belo dia, depois de muito tempo, Isaac já está velho, avançado de idade e já está cego. Então ele chama o teu filho primogênito, Esaú, e fala para o teu filho, ó, vai lá, caça um negócio, faz uma comida aí, um guisado bem saboroso, que depois disso eu vou te abençoar. Rebeca ouviu tudo isso, chamou Jacó. Vai ali fora, pega 2 cabritos, e eu vou fazer um guisado para você entregar para o seu pai, porque o seu pai vai liberar a sua bênção. Então Jacó disse para sua mãe assim, não, mas eu vou ser amaldiçoado por isso. Então ela disse que caia toda a maldição sobre mim. Então Jacó vai lá, ela prepara tudo isso, você conhece bem a história. Então daqui a pouco chega Jacó, com uma roupa de Esaú, com os braços cobertos de pelo. E chama o pai. Então o pai diz, eis-me aqui, meu filho. E a primeira pergunta vem, quem é você? E Jacó responde, eu sou Esaú, o teu primogênito. Então Isaac pede para ele se aproximar, para que eles o apalpe. Então ele vai tocar Isaac, toca os braços e vê que tem bastante pelo. Então Isaac fala, a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Então ele vai comendo, come, e daqui a pouco ele faz outra pergunta. Novamente, quem é você? Eu sou Esaú, teu filho. Então, ele vai, Isaac abençoa ele, e logo em seguida Esaú chega, você conhece bem. Posterior a tudo isso, o texto disse que Abraão abençoou Isaac. Só que quando Isaac chega na casa de Labão, o que ele se torna? Escravo. Vai trabalhar quanto tempo de graça? Vai trabalhar alguns anos de graça. Mas ele foi abençoado. Foi abençoado, mas é escravo. E agora? Então depois de tudo isso, aí vai acontecer tudo aquilo que você já sabe. E num belo dia, Jacó junta tudo aquilo que ele ganhou, tudo aquilo que ele adquiriu e vai-se embora. E fica sabendo que o seu irmão está vindo ao seu encontro. Então ele divide o grupo, vai um para cada lado, envia presentes para o seu irmão. E naquele dia, Jacó vai passar pelo seu processo. E não tem como fugir disso, irmão. Não tem como fugir. Não vai ter como fugir desse dia. Porque quando ele se revelar para você quem ele é e mostrar para mim ou para nós quem nós somos, o único lugar para nós é a cara lá embaixo. Então naquele embate que Jacó vai ter, ele fala para o anjo, eu só te largo se você me abençoar. Mas ele já não havia sido abençoado. Eu só te largo se você me abençoar. Então a pergunta volta. Quem é você? Quem é você? Quem é você quando você está longe? Quem é você quando você não está na comunidade reunido com seus irmãos? Quem é você quando você está com o seu celular? Que ninguém está do seu lado. Quem é você?
por isso que a Bíblia diz assim, ó: não desprezei o Espírito. Porque o que nós mais temos feito nos dias de hoje é desprezá-lo. É faltar com respeito. É faltar com temor. Então surge a pergunta: quem é você? Quem é você quando você está de cara a cara comigo? Quem é você quando está só eu e você? Quem é você? Que quando as suas dores são expostas, quem é você? Quando a necessidade bate na tua porta, quem é você? Quando você precisa de um socorro e não tem, quem é você? Quando o seu filho te pede alguma coisa e você não tem como comprar, quem é você? E aí nós vamos ter que responder quem nós somos. Nós vamos ter que falar para ele quem nós somos de verdade. Eu não posso esconder quem eu sou, porque ele já sabe. Para mudar o meu cenário eu preciso falar. Eu preciso reconhecer o que eu fiz, o que eu estou fazendo, por onde eu estou andando, com quem eu estou andando. Eu preciso falar. Mas ele já sabe, mas ele quer ouvir de mim. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa diante dos homens, diante dele também será recebido. Então quem é você? Que ao longo de todos esses anos está ouvindo uma diversidade de palavras, de falácias, de vozes. Qual é a voz que você está dando ouvido? A voz que está te empurrando para mais perto? Ou a voz que está te distanciando e você está achando que está tudo bem? Porque quando a gente fala não está tudo bem, é porque não está nada bem. Não está nada bem, irmão. Não está nada bem. Isso não significa que nós não vamos ter dias bons. Não é disso que eu estou falando. É porque a Bíblia diz que ele ruge, ó. E ele está ao derredor ali tramando. Ele está ali, ó, conta gota. Ele não cansa. Não cansa, ele não cansa. Ele está ali só arquitetando. Uma hora eu pego, uma hora eu pego, uma hora eu pego, uma hora eu pego, uma hora eu pego. É por isso que eu e você temos que falar para ele quem nós somos. Senhor, eu errei mesmo. Senhor, eu falei mesmo. Senhor, eu menti mesmo. Senhor, eu roubei mesmo. Senhor, eu adulterei mesmo. Senhor, eu já não sei mais o que fazer, porque eu só tenho feito coisa errada. Sabe qual vai ser a posição dele? Aquele que habita lá no esconderijo está protegido, está acobertado, está seguro, vai ser sustentado, vai ser curado. Não há espaços para ansiedade ou tipos de depressão, não há. Porque nele só há espaço para contemplá-lo, só há espaço para engrandecê-lo, só há espaço para exaltá-lo, só há espaço para dizer quem ele é. É por isso que João Batista disse que eu diminua, que eu suma, para que ele... É isso, então qual a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que você vai ouvir? Qual a voz que você vai dar ouvido nesses dias? A voz que fala: você é meu filho amado, minha filha amada. Ou aquela outra voz que vai falar: não, você não serve para nada, você é só um imprestável. Mentira. Ele te ama. Ele te ama e não deixe ninguém dizer que você não é amado, que você não é querido, que você não foi separado, que você não foi ungido. Não deixe, não deixe. Ô Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe,
te conheço! Eu te conheço! Eu te conheço! Até aqui esse texto é para nós todos. Antes que eu te formasse, eu te conheço. Você não saiu de outro lugar. Nós saímos dele. É aquilo que está escrito em Efésios capítulo 1. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já nos colocou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele concedeu a nós o lugar mais alto. Concedeu a nós a autoridade e autorização para pisar em serpentes e escorpiões. Nos concedeu a autorização de sermos chamados seus filhos. Seus filhos. Filhos queridos. Lembra quando os discípulos de Jesus estavam no mar? E o vento era contrário. O vento era contrário. De repente alguém vem andando sobre as águas. E há um apavoramento no barco. Quem é? Quem é? É um fantasma? A gente está andando com ele. Acabamos de ver um milagre da multiplicação dos pães e peixes há pouco atrás. E agora ele está vindo caminhando sobre as águas. E tem alguém dizendo: quem é? É um fantasma? Não. Alguém vai dizer: se é o Senhor, permita que eu vá ter contigo por cima das águas. Lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto, e o diabo falou para ele: ó, se você é, faça tal coisa. Se você é, faça tal coisa. Se você é, faça tal coisa. Por que ele não fez? E agora nós estamos vendo uma situação aqui, ó. Pedro falou: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por cima. Então vem. Vem. Por que ele está fazendo agora? Porque agora quem está agindo é a natureza divina. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Lá atrás ele foi tentado como filho, que a identidade foi questionada. E agora ele está agindo porque é para alguém. Ele ia operar um milagre para ele mesmo, lá no deserto. E agora, ele está mostrando para alguém quem ele é. Vem ter comigo por cima. Vem ter comigo por cima. Porque só vai andar por cima das águas aquele que sabe quem é. Só que daqui a pouco Pedro se distrai e afunda. Mas o segredo vem depois. Jesus disse para ele: homem de pequena fé. Mas de qual fé que ele está falando? Se ele estava andando por cima das águas agora. Será que eu sou mesmo? Será que eu posso mesmo andar? Mas está ventando aqui, ó. Estão falando aqui do outro lado também. Meu Deus, até pela minha frente também estão falando. Será que eu sou mesmo? Aí a gente, ó, afunda. Afunda. Porque o que está em xeque aqui não é a fé para ver milagres. O que está em xeque aqui é a fé de quem eu sou. Essa é a fé. Se tu é filho. Se tu é filho. Se tu é filho. Se tu é filho, vem caminhar comigo. Se tu é filho, deixa eu ver o que tem aí por dentro de você. Se tu é filho, deixa eu ver o que você está carregando. Se você é filho mesmo, fala aquilo com o teu pai aonde que está doendo. Se você é filho mesmo, mostra para mim aonde é a tua dor. Deixa eu tratar dela. Deixa eu derramar do meu bálsamo sobre ela. Deixa eu arrancar o teu medo, a tua insegurança. Se você é filho, me fala.
Se você é filha, me mostra. Se você é, fala para mim. Uou! Aleluia! Se você é, deixa eu tratar desse medo. Se você é, deixa eu mostrar para você que eu estou de braços abertos e que eu não mudei. Se você é, deixa eu mostrar para você que eu sou o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Se você é, se você é, se você é, se você é. Nós vamos partir para o final. Se você é o filho amado, nós somos herdeiros com Cristo, irmão. Sucessores, co-herdeiros, filhos amados. Tudo aquilo que eu e você almejamos está nele. E como que eu sei quem eu sou? Quando eu me deparo com ele, quando eu me aproximo dele, sem nenhum tipo de religiosidade, sem nenhum tipo de nada, de pensamento contrário, nada que possa impedir. Porque foi aquilo que Joel disse lá no capítulo 2. Agora eu quero que vocês rasguem o coração, não mais as vestimentas. É o coração que eu quero que vocês mostrem agora. E voltem para mim, disse o Senhor, com arrependimento, com lágrimas, com prantos e com jejuns. Voltem-se para mim. Porque para nós não desprezarmos o Espírito Santo, para nós de fato amá-lo, como nós dizemos, nós temos que estar muito atento, irmão. Muito atento. Porque nós somos roubados, o nosso tempo vai embora muito rapidamente. E quando a gente para pensar, meu Deus, já se passaram 45 minutos. Já se passaram 2 horas, 3 horas. E o Espírito Santo estava ali. Estava ali. Ele estava ali. Eu vou te contar mais uma história aqui rapidinho, para a gente poder finalizar. Jesus, ele é convidado para ir em algumas casas. Em casa de pessoas que ainda não o tinham como Messias. Ele foi chamado para ir na casa do Simão leproso. Chegou lá uma mulher que não foi convidada, que não poderia estar ali. Ela entra naquele lugar. Ela derrama água das suas lágrimas sobre os pés dele. Ela beija os pés dele. Ela unge os pés dele. O Simão só pensou se esse homem fosse quem ele diz ser. Simão, eu não tenho problema com a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei para aquilo que eu vim fazer. Eu sei qual é a obra que o meu pai me entregou e confiou nas minhas mãos. Mas você está vendo essa mulher aqui? Eu fui convidado para a tua casa e você não lavou, não deu água para os meus pés. Você não me saudou com um ósculo santo. E você não ungiu a minha cabeça. E da hora que eu entrei aqui, ela não para de fazer isso. Isso mostra o zelo que nós temos com ele. Diferente de quando Jesus vai na casa de Zaqueu, por exemplo. Que lá dentro não tem diálogo. Lá dentro da casa de Zaqueu não tem diálogo. O único diálogo é: Senhor, se eu roubei alguém, se eu deturpei alguém, se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não precisou falar nada para ele. Porque quando nós nos deparamos com ele, ele mostra para nós quem nós somos. Ele mostra para nós quem nós somos. Ô Zaqueu, glória a Deus, porque hoje tem salvação para essa casa. Salvação para essa casa. Salvação para essa casa.
Lembra quando Moisés estava lá no monte? 40 dias. E o povo está lá embaixo já desesperado, agoniado, adorando bezerro de ouro. Caíram no funk. Caíram no funk, irmão. Então lá embaixo, ó. E o couro está comendo, ó. E Deus está lá em cima falando para Moisés: Moisés, fica aqui comigo. Deuteronômio capítulo 5, verso número 31. Deus fala para Moisés: Moisés, fica aqui comigo, porque a ti eu te direi os mandamentos, os estatutos, os decretos para você entregar para o meu povo. Fica aqui comigo, porque lá embaixo o povo se perverteu, o povo endureceu a cerviz, endureceu o coração. Moisés, fica aqui comigo. Num ambiente de glória a gente não tem vontade de ir embora, irmão. Num ambiente de glória a gente não quer sair dali. Nós não queremos sair. E quando Moisés chega lá embaixo, com as duas tábuas da lei, e vê o povo naquela bagunça toda, e ele se ira, e ele fez o quê com as duas tábuas? Quebra, por quê? Porque as tábuas iria condenar todo o povo. Até nesses momentos Deus age com misericórdia. Na tua ira, lembra de misericórdia, porque até nestas horas o Espírito Santo está lá. Você vai continuar aqui? Você vai continuar dessa forma? Até que hora você vai permanecer nesse lugar? Até que hora você vai continuar fazendo isso, olhando isso, fazendo isso? Até que hora? O Espírito Santo está lá. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Porque tudo que o filho mais quer é estar perto do Pai. Tudo que o filho mais quer é estar perto do Pai. Fica aqui comigo. E eu quero declarar alguns textos sobre a tua vida. Em Romanos 3, verso número 24, diz que nós fomos justificados, declarados inocentes do pecado. Romanos 8 confirma isso, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Tudo que a minha carne e a tua carne quer é ficar longe de Deus. Tudo. Então, se você não for sensível a isso, a carne sempre vai nos afastar. Sempre vai nos afastar. Sempre vai nos afastar. 1 Coríntios capítulo 1, verso número 2. Fomos santificados. Tornamo-nos santos em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Voltaremos à vida na ressurreição. 2 Coríntios 5, 17 diz que nós somos nova criaturas. Ou seja, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Em Gálatas 3, 28 diz que somos um em Cristo, juntamente com todos os crentes. Efésios 1, 3, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. 5 e 6, fomos adotados como filhos de Deus. O capítulo 2, o verso 6 diz que recebemos a ressurreição para sentarmos ao lado do nosso Senhor no seu reino. O verso de número 3 diz que pelo sangue de Cristo nos aproximamos de Deus. O capítulo 3 de Efésios diz que somos participantes da promessa de Cristo. O verso de número 12 está escrito: podemos com liberdade e confiança ter acesso à presença. Todas as vezes que o diabo tentar te dizer que você não é, você lembra que através do sangue, ele abriu um novo e vivo caminho. Ele estabeleceu uma nova aliança, e isso é direito meu, direito seu, de acessarmos o trono da toda a glória, para aqueles que creem, tudo aquilo que Ele fez. Fomos libertos de toda a nossa natureza pecaminosa, e recebemos a plenitude de Cristo, e teremos uma vida vitoriosa nele.
desfrutaremos de toda a glória do Pai. Desfrutaremos de todos os benefícios de um filho que herda toda a herança do seu pai. Ah, meu Deus, você não está entendendo isso. Eu estou dizendo que nós somos herdeiros de toda a glória dele. De tudo que é dele, ele concedeu a nós. E esse lugar é acessível para quem quer. Esse lugar é acessível. Só precisa que alguém queira amá-lo com toda a sua vida, amá-lo com toda a devoção. O Salomão disse: quando você não tiver mais o que entregar, entrega o seu coração ou a tua vida. Lembra que a tua vida você já entregou para ele. E por que você está fazendo tanto zelo com isso, se a vida é dele? Até quando você vai ficar relutando? Faço ou não faço? Vou ou não vou? É isso ou não é? Eu não sei qual é o meu propósito. O teu propósito é para você entender que você é filho amado, filha querida. E depois de filho e filha, você vai ter uma vida de relacionamento com ele, uma vida de intimidade com ele. Você vai crescer na graça e no conhecimento através da revelação do Espírito Santo de quem ele é. Que o Espírito Santo revela quem Cristo é, irmão. E cada dia nós nos tornaremos parecidos. A identidade. A identidade que se perdeu lá no Éden. Lembra que nós fomos formados imagem e semelhança? E ao longo da história, por causa do pecado, isso se corrompeu. Isso agora foi restabelecido na cruz do Calvário. Nós temos esse acesso, tudo através do sangue. Estamos nos tornando como ele. É por isso que o Paulo disse, bate no peito. O apóstolo Paulo disse: sejam os meus imitadores, assim como eu sou dele. Ele está dizendo: se vocês conseguirem fazer como eu, nós chegaremos à estatura do varão perfeito. Filho, filha, não deixe ninguém dizer ao contrário. Não deixe de ninguém dizer que você não é. E a única voz que tem que gritar aí dentro é a voz do Espírito. É a voz do Espírito de Deus é que tem que gritar dentro de você. Eu quero orar pela tua vida. É ter a mesma convicção que Josué teve. Eu não sei o que vocês vão fazer com a vida de vocês, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu e a minha casa. 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 Pode estar desfavorável, mas eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Temos uma promessa. Temos uma palavra. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Meu próprio anjo santa graça, que seria de meu próprio anjo. Santa graça, o que seria
de mim. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Diga isso! Então liberta-me de mim. Diga! Eu quero ser a sua casa.